E aí pessoal, bem-vindos aí a mais uma videoaula de Photoshop CS5. Nessa videoaula nós vamos dar sequência ao que estávamos falando aí na videoaula passada, que são os filtros do Photoshop. O primeiro filtro que eu vou falar aí para vocês é o Estilização, onde ele aumenta aí o contraste da imagem e desloca seus pixels. Vou falar primeiro aí do Arestas Brilhantes, onde ele localiza aí as bordas da imagem e aplica luminosidade aí a ela. Aí por meio desses comandos aqui, como nós já vimos na videoaula passada, nós conseguimos modificar aí algumas opções aí desse comando. Após terminar, só dar um OK. Ele será aplicado aí a foto. Esse efeito aí simula aí uma luz neon nessas bordas aí, né? Agora eu vou falar do filtro difusão, onde ele mistura os pixels da imagem para que eles pareçam estar menos concentrados. Aí nós temos a opção normal, somente escurecer, a somente clarear e a anisotrópico. Aí nós temos o filtro entalhe, onde a imagem vai aparecer tá entalhada em alto relevo. Vou mostrar aqui para vocês. Aí por meio desse controle você pode alterar aí o ângulo, a densidade e a altura desse relevo, que é a densidade dele. O filtro extrusão vai aplicar um efeito 3D aí a sua imagem ou a seleção que você fizer isso, onde você deseja aplicar esse filtro. Aí você pode escolher aí a forma de extrusão, o tamanho dela, a profundidade e entre outras coisas aí. Já o filtro indicação de arestas vai rastrear as bordas da imagem e as realça aí, fazendo aí um contorno colorido. O filtro ladrilhos vai deslocar a sua imagem em forma de ladrilhos. Aí você vai poder escolher se as lacunas vão ser preenchidas com a cor de primeiro plano ou de plano de fundo. E também aí o tamanho dos ladrilhos e outras opções aí. O filtro solarização simula o efeito fotográfico de solarização, como o nome já diz, onde a imagem negativa sofre uma exposição à luz durante a sua revelação. E o filtro vento vai criar linhas horizontais aí na nossa imagem, simulando um deslocamento aí provocado por um vento. Então vou mostrar para vocês a diferença aqui. Essa daqui é a foto original, esse daqui com o filtro vento. Então vou falar agora dos filtros de pixelização. Onde eles reagrupam aí pixels de uma imagem, produz aí forma semelhante aí a células. Então o filtro cristalizar agrupa aí os pixels de uma imagem em forma poligonal.
Já o filtro facetar, ele achata uma imagem, dando impressão aí que ela foi pintada à mão. O filtro fragmentar copia os pixels de uma imagem e os distribui aí deslocados. O filtro meia tinta distribui aí os pixels de uma imagem em preto, branco e cores saturadas. O filtro meio tom em cores converte aí uma imagem colorida em meio tom, onde você pode mudar aí também o ângulo, o tamanho e o canal aí de cores. Já o filtro mosaico agrupa aí uma área de pixels em blocos da mesma cor, onde aqui você pode configurar aí os tamanhos dos blocos da imagem. E o filtro pontilhar vai converter a nossa imagem aí em pontos coloridos, utilizando a nossa cor de fundo aí como base pro nosso efeito de pontilhar aí. Então vou falar aqui agora dos filtros de ruído. O que eles vão fazer basicamente aí é remover ou adicionar ruídos, que são impurezas aí sobre uma imagem. Então o filtro aí, adicionar ruído, adiciona pixels aleatórios aí sobre a imagem. E o filtro mediana vai remover impurezas aí de uma imagem, de acordo aqui com a configuração do raio na nossa caixa de diálogo. Aí temos o filtro poeira e rabiscos, que é semelhante ao que vimos aqui na anterior, só que ele permite aí nós alterarmos aí a linear, que controla aí a tolerância da imagem, que serão afetadas aí pelo filtro. Aí vamos ter o filtro reduzir ruído, vai diminuir os ruídos, preservando as arestas aí, de acordo com as nossas configurações. Aí vamos ter o filtro remover manchas, que detecta as arestas de uma imagem e desfoca aí toda a seleção. Com exceção das arestas, removendo os ruídos e preservando aí os seus detalhes. Então vamos ver aí um pouco sobre os filtros de textura aqui do Photoshop, onde os filtros de textura vão, como diz o nome, aplicar uma textura sobre a imagem. Então o filtro bordado divide, como nós vemos aqui, a nossa imagem em bloco, aplicando também relevo a eles, imitando aí um bordado. Já o craquelê simula aí uma pintura de gesso sobre a imagem, acrescentando aí rachaduras e relevo sobre a mesma aí. Já o granulado simula como se fosse uma granulação aí sobre a nossa imagem, onde nós podemos configurar aí os parâmetros aí do nosso efeito através aqui desses controles.
Esse primeiro aqui é a intensidade, né? E aqui embaixo o contraste. E aqui embaixo também temos alguns tipos. Então, alterando, nós podemos ver vários tipos aí de granulação. Aí temos ladrilhos de mosaico, onde o nome já diz, ele transforma a imagem como se fossem ladrilhos aí de um mosaico. Aí temos o texturizador, vai aplicar aí uma textura sobre a nossa imagem, onde ela pode ser aí pré-definida ou personalizada. Aí por último temos aí o vitral, que transforma aí a nossa imagem em um vitral, onde a nossa cor de primeiro plano são usados aqui nas lacunas. Então vamos falar aí um pouco do filtro de nitidez do Photoshop, onde ele vai ajudar aí a recuperar imagens ou parte delas aí que estejam desfocadas. O filtro aplicação inteligente de nitidez permite controlar a intensidade da nitidez em sombras e realces. O filtro máscara de nitidez possui aqui alguns controles que podem mudar aí alguns parâmetros, como o tamanho dos pixels que serão afetados pelo filtro e pelo seu linear. Aí o filtro tornar arestas nítidas aumenta aí a nitidez das áreas onde as alterações de cor são mais acentuadas. E o filtro tornar mais nítido aumenta aí a nitidez da área com mais intensidade. E o tornar nítido aumenta a nitidez da imagem automaticamente. Então vamos ver aí o filtro de traçado de pincel do Photoshop, onde eles produzem uma aparência de pintura parecido aí com os filtros artísticos. O filtro aqui arestas acentuadas, vou tirar um pouco aqui o zoom. Ele vai acentuar aí as bordas da imagem, reduzindo aí os seus detalhes. Já o filtro rachura imita a pintura feita a lápis. Então se nós mudarmos aqui um pouco as configurações, podemos mostrar melhor aí. E mesmo assim os detalhes aqui da imagem não são perdidos. Aí nós temos o rastro de tinta, que simula aí um desenho feito por bico de pena. Aí nós temos o filtro respingo, limita aí uma pintura feita com spray. O filtro Sumier simula aí uma pintura feita no estilo japonês. Como se a pintura tivesse feita sobre um papel arroz e o pincel tivesse molhado. E o filtro traçado angular pinta a imagem com
traços diagonais. Aí temos também o traçado escuro. Onde ele pinta aí usando traçados escuros, traçados mais curtos nas áreas mais escuras e mais longos aí nas áreas mais claras. Então vamos ver aí alguns filtros de vídeo aqui do Photoshop. Onde eles vão corrigir aí imperfeições de imagens de vídeo. Então o filtro cores NTSC altera cores aí de áreas muito saturadas, tornando ela ideal aí para uma reprodução em vídeo. O filtro desentrelaçamento remove aí linhas ímpares ou pares que foram capturadas aí de um vídeo. Aí por último aí temos os outros filtros, onde eles aplicam aí diversos efeitos, como por exemplo aí o filtro alta frequência. Ele vai manter aí os detalhes das bordas da imagem e vai nivelar aí o restante dela. O filtro deslocamento vai deslocar a imagem num número determinado aí de pixels. As áreas vazias podem ser preenchidas aí com a própria imagem, como podemos ver aqui. Repetidas aí com o lado oposto ou se tornarem transparentes. O filtro máximo vai aumentar as áreas claras da imagem e diminuir as áreas escuras. Já o filtro mínimo vai aumentar as áreas escuras e diminuir as áreas claras. E por último, o filtro personalizar, que vai permitir aí a criação de um filtro personalizado por meio de fórmulas matemáticas, onde o campo do meio aqui representa cada pixel que vai ser avaliado aí pelo filtro, e os em volta aqui significam aí os pixels adjacentes, que vão aí estar sendo avaliados. Os valores representam aí o fator de multiplicação do brilho de cada pixel. Aí através aí desses comandos nós podemos salvar aí o nosso filtro novo ou carregar também um. Bom pessoal, isso daí eu finalizo a explicação dos filtros aí do Photoshop. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima videoaula eu vou apresentar aí as novidades aqui do Photoshop CS5 em relação à versão anterior aí, né, o Photoshop CS4, para que nós possamos finalizar aí essa parte mais técnica aí de explicação do Photoshop e partir aí para os nossos projetos. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido a videoaula. Vocês possam acessar meu site aí que vai estar aparecendo aí no final do vídeo, que lá vão ter todas as videoaulas que eu fiz até hoje, vão ter minha página aí no Facebook, no Twitter e no Google+. É isso aí pessoal, valeu e até a próxima videoaula.